Irmãos, a paz de Deus. Hoje, irmãos, eu queria falar sobre um assunto que é o seguinte. Infelizmente, muitos seguem esses críticos, irmãos, e a intenção deles é tirar os irmãos da congregação e, infelizmente, desinformar eles, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu vou dar um exemplo aqui de uma palavra que Deus deu para um servo de Deus, claríssima também, não precisa nem explicação. Mas, como mais uma vez, irmãos, tem muita gente seguindo isso e essas mentiras, eu decidi detalhar isso aqui para deixar bem explicado para os irmãos verem como que esse pessoal eles mentem usando a própria palavra de Deus. Eles mentem usando a palavra de Deus. É incrível isso. A palavra que Deus deu para o irmão, irmãos, foi Salmos 24, que fala sobre quem subirá ao monte do Senhor, né? E aí, na pregação que Deus deu por irmão, ele falava que nós temos que ter um coração puro para nós subirmos ao monte de Deus, né? Porque Deus quer de nós a obediência, enfim. E a palavra foi nesse sentido, irmão. Só que aí depois surgiram, né, irmãos, esses críticos dizendo que nós não temos condição de subir ao monte do Senhor porque nós somos pecadores e que é só Jesus que sobe ao monte e que não sei o quê, porque nós não temos condição Irmãos, nada a ver. Primeiro que o texto não está falando isso. E segundo que Deus quer sim que nós subimos o seu monte. Porém, através da obediência. É isso que o texto está falando. Então, os irmãos ver como que se deturpam toda a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui em Mateus 24, o que fala aqui? Salmos 24. Ele fala aqui em Salmos 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, alguém recebendo de Deus. Então não pode ser o próprio Deus. É alguém recebendo isso de Deus. Aí o próprio versículo 6 já fala: esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Então o próprio Deus está falando quem é esse? É a geração. E quem é a geração? Aqueles que temem a Deus. Eu vou provar isso no Novo Testamento. Quem é essa geração? Então, irmãos, aí eles pegam isso aqui e falam que isso aqui não somos nós. Que é Deus. É lógico, irmãos, que Deus está no seu trono. É lógico que Deus, ele vive lá porque ele é justiça. Mas ele quer que nós subamos o trono. É isso que ele está falando. Aí, como prova disso, no livro de Mateus 5, Jesus vai fazer uma prefiguração disso aqui. Olha o que vai falar, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, olha, ó, alto lugar. Assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses verão a Deus. Olha aqui, irmãos, Jesus fazendo uma prefiguração do que é subir ao monte. Aqueles que vão subir ao monte, irmãos, na salvação, Jesus já está prefigurando aqui, ó. Ele sobe ao monte e todo mundo sobe lá e ele começa a falar sobre isso. É só ler assim, de São Mateus. Aí vamos lá, para saber quem é aquela geração lá que Salmos 24 falou. Ó quem é aquela geração lá, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Olha aí, ó. É essa geração. E para fechar, eu vou para Apocalipse 19. Olha só. Apocalipse 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então, olha aqui o que o texto está falando, irmãos. Aqui está falando de uma grande multidão que está no céu, lugar alto. E eles diziam glória, aleluia, tudo igual está lá em Mateus 24. Aí eu pergunto, é só Deus que sobe ao monte? Como eles disseram? Não. Porque, irmãos, eles estão tentando negar a obediência, só isso. Então, irmãos, fique na palavra de Deus. Siga aquilo que Deus fala na palavra. Porque tudo que Deus está falando na palavra está certo, está correto. Mas eles querem torcer a palavra de Deus
para poder, irmãos, tirar pessoas incautas da palavra de Deus e da vontade de Deus. Tá bom? Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo, né? Paz de Deus.